Olá! Primeiro eu queria agradecer ao IN pela oportunidade de participar desse projeto e pelo local de fala de um tema que eu considero extremamente importante, que é o tema desse vídeo, que é acessibilidade em bibliotecas. Eu sou a Erika Vitorini, consultora de trabalhos acadêmicos e acessibilidade em biblioteca, doutora em ciência da informação, bibliotecária e pedagoga. Então, partindo do pressuposto que todos os usuários da biblioteca têm direito a ter acesso pleno à informação oferecida por ela sem distinção, a biblioteca necessita pensar, então, na acessibilidade dos serviços oferecidos aos usuários com deficiência visual. Então, sendo assim, nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, eu trabalhei com o tema de acessibilidade de bibliotecas para deficientes visuais. Na minha tese, intitulada Parâmetros para a Construção de Linguagens Documentárias Inclusivas em Bibliotecas Universitárias, uma análise das questões sobre acessibilidade que envolve o usuário com deficiência visual, publicada em 2020, eu sugeri parâmetros de acessibilidade para tornar os serviços oferecidos pelas bibliotecas mais acessíveis. Esses parâmetros são o capítulo 5 da minha tese, que se chama Parâmetros para a Acessibilidade de Usuários com Deficiência Visual em Bibliotecas Universitárias. Aqui no vídeo eu vou falar um pouco mais resumidamente, dentro da tese os estudos estão mais aprofundados, mas então esses parâmetros são: o parâmetro 1, política de construção de linguagens documentárias inclusivas, acessibilidade do catálogo online, acessibilidade do acervo para usuários com deficiência visual, treinamento de bibliotecários e usuários com deficiência visual e a preparação do espaço físico. Então, o primeiro parâmetro, que é a política de construção de linguagens documentárias inclusivas, como que nós vamos construir linguagens inclusivas para os usuários com deficiência visual? Primeiro, conhecer o perfil desse usuário com deficiência visual. Quem ele é, como que funciona, quais são suas necessidades, de quais cursos eles pertencem, quais são seus termos de busca, e incluir essas necessidades na construção da linguagem. Então, quando estiver sendo elaborada a construção da linguagem, incluir essas informações que a biblioteca tem sobre esses usuários, quais são o perfil dele, o curso, o número de usuários que tem, quais são as estratégias de busca que eles utilizam, e ter nesse grupo representantes dessa comunidade de usuários com deficiência visual, para que eles também possam passar o feedback de suas necessidades nesse momento, Então, eu estou lá construindo a linguagem, o que meu usuário precisa, o que ele coloca que ele tem de dificuldade, quais são suas necessidades específicas, quem ele é, qual curso, como ele faz suas buscas. Depois que eu construir isso, eu continuar avaliando, avaliar o serviço e continuar realizando melhorias, um ciclo. Então, eu ofereço esse serviço, vou continuar avaliando a opinião desse usuário, o que é que precisa ser modificado, o que é que não precisa, e continuar realizando melhorias, O parâmetro 2, que é a acessibilidade do catálogo online, então, para que o usuário tenha acesso a essa linguagem, que ele faça essa busca por assunto, é preciso que o catálogo da biblioteca também seja acessível. Então, identificar quantos usuários com deficiência visual a biblioteca possui. Disponibilizar um número suficiente de terminais de consultas com leitor de tela adequados a esse número de usuários que a biblioteca possui. Avaliar entre os leitores de tela disponíveis qual a instituição pode adquirir gratuitamente ou por meio de compra. Então, a minha instituição ela pode comprar, ela não pode, dentre as opções que eu tenho de gratuitos ou através da compra, quais são os que eu vou escolher, quais são os que eu posso adquirir. Identificar quais atendem então as necessidades desses usuários. Então, daquele software que eu posso adquirir, daquele leitor de tela que eu posso adquirir, quais deles atendem, o qual atende a necessidade do meu usuário. Então, mais uma vez, eu preciso ouvir esse usuário, saber, ele precisa estar envolvido, nesse processo. Ouvir os usuários quanto às dificuldades encontradas no uso da busca por assunto com o leitor de tela. Então, quando ele usa o leitor de tela para fazer essa busca, quais as dificuldades ele tem? Esse leitor é compatível com o layout do catálogo? Então, às vezes, esse leitor de tela que eu escolhi, ele faz com que a busca fique muito demorada, ou fique difícil, o usuário se desestimula, não faz. Então, eu preciso saber qual é adequado para os meus usuários, tem que possibilitar o uso de fones, para que os usuários possam, ter acesso a esse leitor e continuar tendo o espaço de todos os outros,
usuários respeitados. Eu defendo nos meus estudos os espaços comuns, então que eu tenha catálogos com leitor de tela e catálogos sem, para que exista a troca entre os usuários da biblioteca, todos eles, né? Que eu tenha um espaço adaptado, adequado para as necessidades de um determinado grupo de usuários dentro de um espaço comum, para que exista essa troca, tanto rica profissionalmente, como também de forma pessoal, né? E ao final, né, o sistema, ao final da busca, informar se esse documento está em formato acessível, digital ou braille. Então, a busca foi feita, né, foi feita no sistema, e é preciso saber se esse documento, onde ele se encontra, qual lugar que esse documento está, ele está disponível em braille, ele está disponível em formato digital. É preciso que o usuário tenha acesso a isso também, né, conseguiu fazer a busca, descobrir que existe o documento, qual o formato adequado para ele. O outro parâmetro, a acessibilidade do acervo para o usuário com deficiência visual. Então, depois que eu pensei na linguagem, que eu pensei no catálogo, eu tenho que pensar como que esse acervo vai estar acessível. Então, oferecer os exemplares em braille, audiolivro e também oferecer audiodescrição dos materiais ilustrativos, né? Então, eu tenho materiais ilustrativos que tenha também a audiodescrição desses materiais e a tecnologia disponível para que meu usuário também possa ter acesso a tudo isso. Tem que fazer uso, então, das tecnologias assistivas, né, para oferecer esse serviço. Disponibilizar os materiais em formato digital e um local para armazenar esses materiais. Então, se o meu material está em formato digital para que o meu aluno com deficiência visual faça o uso dele através do leitor de tela, eu preciso ter um local para armazenar. Não adianta digitalizar esse material e toda vez ter que digitalizar. É preciso pensar um lugar para armazenar, quais vão ser as regras para armazenar esse documento e pensar nas questões do direito autoral. Como que a minha biblioteca, de acordo com os estudos que já existem sobre esse tema, quais são os passos que nós vamos adotar para garantir o direito autoral, para que só o usuário com deficiência visual tenha acesso, para que ele se responsabilize, que ele vai usar esse material e não vai repassar para outras pessoas. Então, é preciso pensar toda essa política, né, para poder oferecer esse acervo e também, se ele for oferecido em braille, a estrutura das estantes, do local onde vai ficar armazenado, enfim, né? O outro parâmetro é o treinamento de bibliotecários e usuários com deficiência visual. Então, eu tenho que pensar também em treinar o meu bibliotecário e o meu usuário para utilizar esses serviços. Então, primeiro, orientação aos bibliotecários de como representar essa informação. Então, quando eu estiver construindo essa linguagem, construindo as políticas que vão orientar onde vai ficar armazenado o meu acervo acessível e tudo isso, o meu bibliotecário ele tem que estar orientado, ele tem que saber quais são os passo a passo que ele vai tomar, tanto para representar essa informação, quanto para atender esse usuário. Quais são os treinamentos que ele tem que oferecer para esse usuário, né? E o usuário também tem que ter acesso a isso, né? Tem que saber como utilizar. Disponibilizar essas informações dentro do espaço da biblioteca, então tem que existir uma forma de divulgar o que os usuários têm direito, quais são os materiais acessíveis que a biblioteca tem, porque o usuário tem que saber que aquele espaço também é para ele. Essas instruções, elas têm que estar presentes na política da instituição. Então, como bibliotecário, eu vou atender um usuário, eu vou apresentar uma informação, vou armazenar um arquivo, né, de forma acessível. Quais são as regras da instituição para fazer isso? Se eu tiver alguma dúvida, eu posso recorrer a esse manual da instituição. Então, isso tudo tem que ser construído, né, todas as regras, passo a passo. Atender, treinar e incentivar o usuário com deficiência visual para ele utilizar os serviços oferecidos. Então, o bibliotecário tem que estar treinado, fazendo cursos, né, palestras, para saber atender esse usuário, e esse usuário também tem que ser treinado para usar. Como que faz a busca no catálogo? Você tem tais e tais opções, aqui está armazenado isso, está armazenado de forma física. Então, é preciso que esse usuário também saiba como utilizar esses serviços, né? E assim também, cada vez que o usuário vai utilizando, ele vai dando feedback do que é que precisa ser melhorado, né? E a preparação do espaço físico. A gente tem todas essas etapas, mas o espaço físico também tem que ser inclusivo. Então, o prédio onde essa instituição está localizada, ele tem que ser um prédio acessível, se ele for um prédio novo construído já, de acordo com essas regras de acessibilidade, senão tem que ser feitas as adaptações necessárias. E é preciso procurar os profissionais para fazer isso, mas também
ouvir os usuários, né? Para que eles também coloquem, olha, isso aqui que foi colocado não resolveu o nosso problema, precisamos de tais coisas. É preciso sempre que membros dessa comunidade estejam inclusos, né? Nesse processo de construção desses passos de acessibilidade, né? Desses parâmetros de acessibilidade. Acessibilidade de todos os móveis e equipamentos contidos. Então, você tem que pensar passo a passo de todo o caminho que o meu usuário vai fazer para ter acesso ao documento que ele precisa, tanto físico como digital. Então, ele vai chegar aqui, ele vai passar por essa porta, ele vai precisar ter acesso a essa mesa, ele vai precisar ter acesso a esse computador, ele vai ter que chegar até essa estante, ou ele vai ter que ter acesso nessa base. Então, é preciso que todos esses equipamentos, todos esses móveis, tudo esteja acessível. Então, o objetivo desses 5 parâmetros é pensar numa estrutura de serviço acessível completa, que vai desde da questão do espaço físico, do catálogo, da linguagem, do acervo, né? E também da preparação, tanto dos profissionais como dos usuários para utilizar esse serviço, né? Aqui na referência eu coloquei a minha tese, que foi onde eu desenvolvi os parâmetros com mais uma discussão mais profunda. Então, quem tiver interesse em saber muito mais, né, é só consultar a tese ou entrar em contato comigo, que eu também ofereço consultorias, tanto para profissionais quanto para instituições, né, ou palestras, né, nesse sentido. Os meus contatos, né, e-mails de Instagram, onde eu trabalho também, falando um pouco sobre esse tema. E é isso. Muito obrigada mais uma vez ao EIM e a todas e todos pela atenção aqui com o vídeo.